fechados com empreiteiras investigadas pela Lava Jato. A ação é assinada por PSOL, PCdoB e Solidariedade. Se o pedido for aceito, grandes empresas do setor da construção civil ficarão livres de multas impostas pela operação. Uma ação policial que terminou com um suspeito preso e outro morto na zona norte do Rio de Janeiro deixou 2 feridos e levou à suspensão das aulas em 15 escolas municipais. A ação tinha como objetivo coibir roubos de carga e prender foragidos da justiça de outros estados. As aulas foram suspensas para 3.000 alunos da rede pública. Um adolescente ficou ferido e teve de passar por uma cirurgia. Os policiais apreenderam armas, granadas e drogas. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de receptação da réplica da Taça da Copa do Mundo de 1970. O item de ouro foi roubado da casa do ex-jogador Emerson Leão no final do ano passado. Um outro homem suspeito de receptação também foi detido na operação. Segundo os investigadores, eles são os maiores receptadores do estado e estão entre os maiores do país. Um brasileiro de 16 anos morreu depois de ser esfaqueado em uma estação de metrô no Canadá. Gabriel Magalhães foi atacado na cidade de Toronto. Segundo a polícia, ele estava sentado em um banco quando foi atacado aleatoriamente por um morador de rua. O agressor foi preso depois de fugir do local. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está com a gente acompanhando a Central Brasileira de Notícias nesta quinta-feira, dia 30/3/2023. É a maior concentração de 3 do calendário mundial. 2033 vai superar. E 3.333 vai superar, mas aí eu acho que não estaremos mais aqui para falar sobre isso. Olha, você que estava no YouTube e viu a minha boca mexendo e não saía áudio, eu estava enganando Eduardo Rodrigues. Agora sim, eu estou falando, estou trocando papo com os ouvintes da Central Brasileira de Notícias. Gente, eu não consigo mais assistir um jogo em que o Palmeiras esteja em campo e ele não esteja ganhando, Carlão de Freitas. Estou assistindo aqui o Sport TV 2 e o Palmeiras está jogando. Só que tá ganhando, pra variar. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a quem está acompanhando o Arena. Cara, tu tava perguntando aqui pra Fábio Scheibe, se aquele momento em que você, conversando com o seu eu interior, fala assim, nossa senhora. Eu não tô conversando muito porque nós estamos brigados. Eu nunca imaginei passar por esse momento. Como que é, Fábio Scheibe, assim? É um negócio, mágico. Fábio Scheibe tá no estúdio hoje, hein? Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde. Pra quem for palmeirense, deve ser uma maravilha mesmo. Pra quem sou, né? Pra quem sou é muito difícil. Mas como que é, assim? O Palmeiras é um time que sofreu bastante também, muito tempo atrás, com times muito ruins, né? Que não. Lembra da época daquela camisa que tinha 2 verdes do Palmeiras? Sim. Ali o torcedor sofreu, hein? A mesma coisa da série azul do Santos. Aí eu chorava, hein? Né? A roxa... Ah, não. A roxa não era do Santos, não. Confundi. 2009. A laranja também... Não, a laranja também não era do Santos, né? Era outro time. Mas o palmeirense acho que é mais contido, assim. Cara, pode subir o microfone aí, viu, Não tem essa soberba tanto, assim. Aí, agora ficou legal. E vai com os pés no chão, né, Carlão? Mas você não trouxe o Belo aí com a gente hoje? Nem na base ganhou. A base ganhou o quê? De sub-11 pra cima ganhou tudo, não ganhou? E o Hendrick fazendo cada golaço, até na rua. O Palmeiras tá ganhando 3-1 do Cruzeiro no sub-20.
Por isso que a gente tá falando do Palmeiras, porque esse time realmente é imparável. Boa tarde, Antônio Lupe. Eu acho que quando o Lupe vem... Aliás, era pra vir de preto hoje, ninguém me avisou. Já estão os 13 de preto, só faltava o Heitor. O Heitor já tá com a gente, ok? Ele tá de preto. No jornal ele tava de preto hoje, hein? Então, porque o Heitor não tá conseguindo conectar. É isso? Essa é a de hoje? É, porque... Não, ele me mandou assim. Eu vou ler pra vocês no ar. Vou ler pra vocês no ar. Salve, salve, amigo. Boa tarde. É sussa pra você se hoje eu trabalhar à tarde de casa? Olha, amigo. Que beleza. Ele repetiu amigo 2 vezes, Lupe. Mas era importante. Sabe, quando o cara quer pedir alguma coisa, ele chegou, mano, ele gosta de ser, velho. Amigo, hoje é a minha explicação. Não, é você. Boa, essa foi. Em forma de samba mandou lhe dizer. mas essa eu gosto, mas eu gosto daquela. Naquela mesa, ele sentava sempre. Essa é boa. Qual que é essa? Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo. Nossa, que não é o Diogo Nogueira. Não, nossa, a música é linda, boa. Não é Nelson Gonçalves, eu acho que é Nelson Gonçalves. Ou é Benito de Paula, né? Não, é Nelson Gonçalves, não é? Nelson Gonçalves. Acho que é Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, boa. Nossa, essa música é maravilhosa. Essa música é linda. Olha, não, essa daí é a outra. E você sabia que eu ouvi ela, assim, porque pra mim música de amizade, assim, era essa daí, o Fundo de Quintal, maravilhosa. Aí eu tava numa resenha, o cara colocou essa música, meu Deus do céu. Ó, ele tá conectado, mas só de áudio, viu, Lupe? Não, sem problema. Mas assim, a gente gostaria de ver a beleza dele. Mas ele só reserva a beleza agora no IPTV1. Ah, entendi. Hoje ele tava com uma vestimenta preta. Não, foi... Meio solto. Meio solto. O chefe, o Azan, que falou pra não gastar a beleza dele. Ah, entendi. O Azan que falou que ele só pode aparecer agora no IPTV1, porque senão vai gastar muito a imagem do Heitor. Mas se ele soubesse como a imagem do Heitor já tá queimada, ele não falaria isso com a gente. Boa tarde, Heitor Esmeri. Essa é naquela... E aí, pessoal, boa tarde, tudo certo com vocês? A gente tá muito mais feliz agora que você tá com a gente. Até porque, eu vou dizer uma coisa pra você, Heitor Esmeris. Hoje você é o personagem central do nosso sarcófago. Dependemos muito do seu chute. Mas aí que tá. O Antônio Lupe descobriu a maior corrupção da história da redação da CBN Campinas. Coloca Lava Jato no bolso, velho. Os caras estavam roubando o meu caderno de anotações, Fábio Chaves. Na cara dura. E Rafael Pio era quem tava com a mão na massa. Mentor. Foi pego em flagrante. O da operação. Não, ele não é o cabeça da... Não. Ele só executou. Verdade, o cabeça da operação tava do outro lado da sala. Em reunião. Já tava sem reunião. E hoje, hoje Heitor Esmeriz não participa do sarcófago. Não pode. Não, hoje ele não participa. Pode. Eu não tô vendo ele. Mas que ele tá no Google aqui, ó. Eu vou pôr uma foto dele aqui, ó. Tem essa, hein? Sei não, hein? Ai, cara. Cara, mas foi... Teve uma frase que o Léo disse essa semana, como que é quando ele vem trabalhar, ele pede assim pra que a quinta série saia dele, né? Mas a partir do momento que ele entra na redação, não tem jeito. É impossível. Cara, hoje tinham 16 pessoas na janela vindo um movimento estranho na rua. Eu ouvi os barulhos, né? O outro ouvinte mandou aqui, o Neymar... o Ney Martins voltou! Quem? O Ney Martins mandou aqui no YouTube, onde ele tava bravo com a gente. Tava xingando barbaridades. Tava brigando, falando que a gente não fala de futebol, só fala de comida. Ameaçou nunca mais ouvir a CBN. Nunca é uma palavra muito forte. É muito forte. O Ney, o Arena é mais leve, Ney. É claro que a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de esportes, a gente fala de tudo. Obrigado por você ter voltado. Se acostume com a nossa audiência, com o nosso programa. O Arena, ele é assim diferentão, tá bom? Mas obrigado pelo toque que você deu, por ter voltado aqui ao Arena hoje. A gente gosta muito de ter puxão de orelha, até porque é no puxão de orelha que a gente percebe as rotas que precisam ser ajustadas. Exatamente. Muito obrigado. Mar calmo não forma marinheiro bom. Não, mar calmo nunca fez marinheiro bom. Isso, o contexto é o mesmo, as palavras que foram erradas. Exatamente. E a pergunta do dia, já que o ouvinte quer uma pergunta em relação a time, tem? Já claro que eu tenho. Mas não poderia deixar de ser outra pergunta do que essa. Qual que é mesmo? Eu não tô sabendo. A gente não conversou sobre isso. Não, a gente discutiu sobre isso. Não. Aquela lembra aí, Lupe. Tá bom. Hoje, vou jogar pimenta aqui. Boa. Hoje, vamos lá. Tem adversário para a Sociedade Esportiva Palmeiras no futebol brasileiro? Boa. Tá feita a pergunta. Boa. Hoje. Dia 30. 30/3/2023. Tem adversário pro Palmeiras no futebol brasileiro?
ou o Palmeiras é o melhor time disparado? Não, esse não, esse. Isso às vezes dá uma zicada. Essa foi muito boa, Mandar essa gravação pro Carpini. O Carpini é parceiro nosso, hein? Usa a seleção. Manda aí, ó. 19 99186 9070. Tem adversário pro Palmeiras ou não? Eu pergunto pra você primeiro, Lupe. Tem. Chaibe. Tem. Carlão de Freitas. Um só. O resto... Heitor Esmeriz. Tem adversário sim. Tá bom. Quero ver. Porque o Palmeiras foi vencedor da Supercopa do Brasil, batendo num tal de Flamengo aí. Uhum. Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista sem perder nenhum jogo. Sim. Palmeiras vai sobrar na primeira fase da Libertadores pelo 4º ano seguido. E aí eu quero que vocês mantenham essa resposta de vocês daqui 2-3 meses. Mas vamos lá. 991869070. Tem adversário pro Palmeiras no futebol brasileiro hoje? Manda aí. Que a gente também do Merlo, novo reforço do Santos. Ah, não é o Merlo não, né? Ô, Fábio Scheibe, já que você hoje está no estúdio, Pois não. comece o nosso Arena CBN. Estamos chegando com mais um Arena na tarde gostosa, ensolarada de Campinas. E quem está tocando a nave é ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E ao seu lado, sempre competente no streaming, Daniel França. Vamos lá, estamos no ar, segue com a gente. Boa! Arena CBN. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próximo a CPFL. No trânsito, escolha a vida. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos, voltamos com o nosso Arena CBN. Já tem gente mandando aqui já. Olha lá, ó. Outro ouvinte. Essa música naquela mesa é homenagem aos pais. Muito linda a música de Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. O Guina Aguirra de Nova Odessa. Resposta da enquete. O São Paulo sempre dá trabalho ao Palmeiras. É verdade. O Rogério Ceni consegue montar um esquema, menos na final do Paulista do ano passado. Historicamente, o São Paulo é o time Mas na final do Paulista do ano passado não deu. Deu tanto trabalho. O São Paulo passou, né? Não tem adversário para o Palmeiras no Brasil. O Palmeiras tem o melhor elenco. Marcelo do Jardim Aurélia. Tá vendo? Mas assim, lógico que tem, ninguém é imbatível. A propósito, contratou Arthur ou não? Reginaldo pergunta. Ô Reginaldo, contratou, é igual o Richard Rios. Ele já tá lá no Palmeiras, já gravou o vídeo, já fez tudo, mas não pode anunciar por enquanto. No caso do Arthur, tá em negociação muito adiantada, falta só o sim.
do Bragantino, no caso. Mas o que deixou muita gente preocupada é que o Arthur entrou em campo ontem, né, pelo Bragantino, num Jogando contra o Cruzeiro. amistoso, no jogo Aliás, eu assisti um pouco também ontem, viu? Você tá de sacanagem. Assisti um pedacinho Você assistiu todos os jogos ontem? Ontem, meia-noite, eu falei, né, Fábio Chaves? Comecei assistindo, primeiro de tudo, Marília e São Bernardo pela Série A3. Santa Gabriel Barcos fez gol, velho. Lembra do Gabriel Barcos? Marília também, né, Marília? Marília, tá, mas perdeu em casa ontem. 2-1 pro São Bernardo. Aí depois Marília eu vi, chegou assim o negócio pra mim, que é começar Goiás e Cuiabá. Copa Verde. Assisti 10 minutinhos, Deu treta mas aí, eu lembrei que o jogo mesmo da Copa ontem era Paysandu e Remo. Aí eu fiquei assistindo Remo e Paysandu, mas vi que tinha um alerta lá para o jogo do Campeonato Piauiense, que tá já em semifinais. Imperdível. Aí eu fui assistir River e Parnaíba. Só que na transmissão do River e Parnaíba, eles falavam direto do jogo que tava tendo, que era o Altos do Piauí contra o Fluminense. Como fui assistir um pedacinho. Porque tava mais emocionante, tava saindo mais gol. Imagina a emoção. Só que nesse horário chegou a hora do jogo do Fortaleza e Ceará. Que era o jogo da noite ontem, e o jogo teve 5 gols e eu não vi nenhum. Por quê? Eu assistia 5 minutos, não saía gol, eu colocava em outro jogo pra ver se via gol. E a hora que eu voltava já tava 1-0. 1-1, 2-1. Eu não vi nenhum gol. Não viu nem a expulsão do Thiago Galhardo? Vi 10 jogos ontem, não vi nenhum gol. Ô, Léo, eu queria informar você que recentemente a cidade de Campinas, ela construiu mais um shopping. Então hoje a cidade tem 4 shoppings pra você se divertir, pra você passear, pra você ter um entretenimento, pra você se divertir. Mas nem amante do futebol assiste Parnaíba e Parnaíba e River do Piauí. O amante do futebol, ele trai nesse momento. Lá em Parnaíba. Ele trai por um outro entretenimento. Ele vai no shopping. Se tivesse sub-20. Você tá louco. Mas eu tentei fazer isso, ô Lupe, por outro entretenimento, mas ninguém entende. Não, a NBA não ia, velho. Não começou o jogo, não tinha nada. Então eu fiquei lá passando. Mas foi muito legal, porque eu vi a pluralidade desse Brasil de vários raiz. É muito legal. Futebol, é muita coisa. Gente, vocês não têm noção. A TV chora. Vocês não têm noção. Muita coisa. E no fim da noite minha internet acabou. Aí não consegui ver mais nada. Ó, até a internet foi embora. Falou que eu não aguento mais não. No nosso YouTube, o Antônio Caboclo tá participando aqui com a gente. Boa tarde, pessoal do Arena. Sou de Americana, mas sou Ponte Preta. O Carlos Henrique não tem pra ninguém referente ao time do Palmeiras. Saudações Ponte Pretanas. O Marcelo Bedin. Acho que se o Palmeiras forem ajudar os últimos 2 jogos do Paulistão pela arbitragem, não vai ter adversários. Se o Palmeiras for ajudado pelo árbitro, não terá adversário, segundo aqui o ouvinte. O choro é livre. Tem mensagem também, né, Eduardo Rodrigues, de áudio. Vamos ver o que o ouvinte está dizendo. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, CBN. Opa. Boa tarde, Arena. Aqui é o Anísio do Carlos Lourenço. Ô, Anísio. Tem adversário Palmeiras, sim. Eu acho que tem. Só que todos vão perder. Olha, rapaz. E o outro? Vamos ver o outro. Saudações a todos do estúdio. Não, é a Arena. Pereira de Cosmópolis. É o seguinte. O estúdio acabou. Essa questão de se tem adversário pro Palmeiras no futebol brasileiro hoje é brincadeira, né? Não é, não. Na verdade, quando entra dentro de campo, são 11 profissionais contra 11. Então, esse negócio de buscar adversário é buscar responsabilidade e seriedade para os 11 que são adversários do Palmeiras. Treinador falando. Entendeu? Ou se prepara de forma inadequada, ou chega lá na hora da situação, fica com receio de aplicar o que realmente a profissão deles solicitam. Entendemos. Valeu? Entendi nada. Um abraço. Entendemos. Na verdade, é aquela assim, chegar na situação tem que fazer. Não pode chegar só na situação e pôr a mão na gaveta igual o Pio e não pegar o caderno. Tá aqui, ó. Entendeu? Nossa, tem que chegar e fazer. Tem mais ouvintes aí? Vamos ver. Arena CBN, tudo bom? Bem, amigo. Aqui é Mauro Medeiros. Hoje no país tem 2 times que dominam tudo. 2 times que começam com P. Palmeiras e Ponte Preta. Que isso? Se os 2 jogarem, eu acho que dá Gé e o Pablo em cima, hein? Ok? Abraço. Então ele acha que dá Ponte Preta se os 2 jogarem. Por falar nisso, acabou o ingresso lá na Ponte ou ainda tem, Lupe? Então, vamos com calma, né? A Ponte abriu um novo lote hoje de manhã. 2.000 ingressos, né, para o setor sul, que é onde fica ali a torcida visitante, que vai ficar um pouquinho mais espremida com essa liberação por parte da Ponte e também dos responsáveis pela segurança do evento. Cerca de 14.000 ingressos estão à venda. Hoje terminou a troca dos sócios. Ainda não tenho a
a contabilidade aqui desse número de ingressos e se sobrou ingressos para serem colocados novamente à venda a partir de amanhã. A Ponte deve oficializar isso daqui a pouquinho, nas próximas horas, para saber se haverá ou não uma nova venda de ingressos nesta sexta-feira. Mas, por enquanto, todos que estavam à disposição foram esgotados. Eliel, Carlão, Fábio Chaib. Não sei se o Heitor tem alguma atualização a respeito dos ingressos, mas por enquanto a que eu tenho é essa, viu, Heitor? Nessa linha mesmo. Agora acho que a questão é esperar a contabilização dos sócios torcedores para ver quanto que faltou, né, restou de ingressos, se restou, para que o novo lote seja colocado à venda. Porque o 15 vai ter diminuiu a carga pro 15? A procura é baixa, situação, né? Mas resolveu essa situação? Na verdade, assim, foram colocados 1.200 e... a mesma quantidade, 1.279 ingressos, isso, para a torcida do 15. Mas a procura tá baixíssima. Eu acho que vai liberar. Nem que seja no próprio sábado mesmo, mas acaba chegando num acordo com as forças policiais, precisam delimitar o espaço ali e liberar mais 300 ingressos, por exemplo. O próprio 15, né, os ingressos que não deve abrir mão, né? Porque acho que 100 pessoas tinham comprado ingressos. Porque assim, gente, muito difícil reverter um 3-0. É muito difícil. Não tô dizendo que é impossível, o futebol é o terreno do imponderável. Sim. Tudo pode acontecer, mas nas circunstâncias elencuais, não vou nem falar atuais, pensando nos elencos e ainda na liberação que a Ponte teve ontem, né? Porque foi deferido o pedido da Ponte de Gé e do Pablo Diego, o moço que o Carlão de Freitas vai voltar sempre como pior em campo. Nestas circunstâncias, elenco a elenco, homem a homem, olhando... Obviamente, a gente tá falando da teoria e não da prática, né, Heitor? É muito difícil reverter um 3-0, né? E além da vantagem no placar, a gente sabe, né? A gente viu o primeiro jogo da semifinal, a diferença entre os times, né? A qualidade técnica da Ponte é muito superior. Então, assim, eu acho uma situação bem confortável para a Ponte Preta. É claro, o time tem que estar focado, tem que entrar sabendo que restam 90 minutos e os acréscimos para conquistar o objetivo principal, mas é uma situação muito confortável para a Ponte, pelo placar e pela qualidade do time. Também acho. A gente tá falando da saída do Arthur, da saída do Richard Rios, e o ouvinte mandou aqui, eu quero saber mesmo da saída do Peterson e o nosso amigo aí, já foi concretizada? Pessoal, para de jogar fogo nessas coisas. Eu tô alinhando aqui. O Peterson, ele tá querendo conhecer a rádio. Não, mas eu já falei pra ele. Eu tô sendo responsável. Não, o Peterson. O Peterson tá querendo conhecer a rádio. Ele só pediu, só vamos esperar passar esses jogos agora, depois ele vai estar agindo um pouco mais tranquila. Às vezes ele vai ter que treinar muito nesses jogos, aí ele vai chegar aqui com sangue nos olhos. Melhor não, né? Ô Peterson, mas fica aqui na Avenida das Amoreiras. Se você quiser, fica à vontade, viu? Pra conhecer. Avisa antes, porque geralmente eu costumo machucar dormindo. Você avisa um dia antes, quem sabe, não, né? Pra eu confirmar que eu estarei aqui. Bom, tem mais gente mandando áudio, Eduardo Rodrigues. Vamos ver o que a galera tá dizendo aí no nosso WhatsApp. Arena. Aqui é o Mauri, de Jaguariúna. Ô, Mauri. Cara, o Palmeiras não precisa ser ajudado com arbitragem nenhuma. O Palmeiras tem um baita de um time, um baita de um elenco. Mas é claro que sempre tem adversário. Futebol é isso que encanta. É isso. O futebol não tem lógica, não. O Palmeiras tem um bom elenco, um baita time. Mas é claro que tem adversário, sim. E o próximo? Hoje sim, galera, eu estou de parabéns, hein? Depois de 2 dias de pergunta de comida, hoje nós mudamos. Começou o Arena bombando com esporte, hein? Hoje nós mudamos. O Palmeiras não tem não, hein? Só se o juiz querer atrapalhar um pouco. Se jogar 100%, esquece. Só dá Palmeiras. Quem que é? Boa tarde, bom programa pra nós. Bora de Uber, hein? Bora! Mas fala o nome aí pra gente saber quem que pede lá no aplicativo. Deu pane. Mas o... Deu pane é o sucesso de Rafael Pio. Deu pane, a nova música. Hoje a gente não começou falando de comida, mas nós estamos com barriga cheia. Hoje nós almoçamos. Olha lá. Te falei pra não me provocar. É muito boa essa que timbre. Que timbre. Brincadeira. Apesar que assim, eu tô bem pé da vida com ele, porque ele foi pego em flagrante querendo roubar o caderno do sarcófago. E hoje ninguém vai acertar. O ouvinte mandou aqui, a música Naquela Mesa é de autoria de Sérgio Bittencourt em homenagem a seu pai, Jacob do Bandolim.
cantada pelo grande Nelson Gonçalves. Nós vamos encerrar o programa com essa música hoje, hein? Nossa. Aquela mesma música. Será que essa música do Pio, quando foi feita, ele usava bota, camisa xadrez também, então naquela estica? Eu não enxergava também. Agora que eu tô enxergando que ele fez uma raspagem na retina, né? O Pio, grande Rafael Pio. Daqui a pouco tá aí com a gente no Hora do Vôlei, né? Ou não? Na Hora do Vôlei, ele... É pra vir. É decisão. O combinado era esse. O combinado era esse. Ô Lupe, o ouvinte tá perguntando aqui, tá falando assim, ó, o seguinte, vocês estão falando aí que o Guarani tá perdendo o lateral direito, tá falando que perdeu o Richard Rios, e não vai contratar ninguém, não? Ou caiu no transfer ban também? Não, vai contratar. Aliás, o Guarani está contratando. Já tem gente nova, mas que ainda não foram oficializados. O lateral esquerdo, o Jamerson, ainda não perdeu, ainda não negociou com a equipe do Curitiba. Mas... tem vários jogadores que estão chegando. O Pegorari, que já passou pelo Guarani. Goleiro? Goleiro, Pegorari. Esse é mais fácil, hein? E é de Ituano lá também. Esse não é igual o Kozlinski. Pegorari. Esse é mais fácil. Como é que é? Pegorari. Aí. É o famoso cara que não gosta de piadas, né? Ele não gosta que brinca com ele. Por quê? Que ele pega ar. Vamos começar de novo. Pegorari, goleiro. O Lucas Araújo, que é volante, que estava no Bahia. Matheus Bueno, que é meia. Não, mas tá trazendo um time inteiro, hein? Que estava no Gil Vicente de Portugal. João Vitor, atacante, que é de Paulínia, terra de Enzo, que estava na Portuguesa. E Lucas Silva, que era do Avaí. E ainda tenta a contratação do Tony Anderson, que estava na Ferroviária, que é do Red Bull Bragantino. Tony Anderson é um bom jogador. Se tudo lograr êxito, ele também reforçará o Bugre. Mas já tem muita gente nova aí. Que time é esse? O Guarani tá montando outro time pra Série B? É um outro time, é algo corriqueiro aqui em Campinas, né? A cada 3 meses a gente se depara com uma equipe, não é o ideal. O que pesa a favor do técnico do Pivete é o quê? O trabalho está nas mãos dele. Ele que vai montar tudo isso. Mas a cartilha da boa equipe não manda isso, né? De você contratar uma baciada a cada 3 meses, perde jogadores importantíssimos, como o Guarani está perdendo, e repõe. A gente repõe dessa maneira. A gente espera que chegue um jogador à altura, pelo menos, do Giovanni Augusto. Tá com o cara aí, de repente, um acerto com o Regis. A gente espera que o Regis possa reforçar o Guarani, porque senão fica complicado aí para a Série B. Estas contratações, posso estar enganado, mas essas contratações não me empolgam, não. Aproveitar essa temporada agora, né, que o Pivete vai ter. E se o lado bom é isso, né, que tá acabando também, Bruno né? Semana Pivete que vem já tem Série B, né? Dia 16 já começa. Tem amistoso também, né, esse fim de semana, contra o Rio Branco de Americana, verdade. É bom que o Bruno Pivete vai poder colocar a sua filosofia em prática, não são jogadores da confiança dele, né, indicação dele, mas que ele vai poder montar aí um perfil importante. Ele vai ter um tempo para amadurecer o elenco, né? Vai. É isso, né, Heitor? Dá para dizer que o Pivete vai ter um tempo para amadurecer o elenco, né? E todos esses nomes citados pelo Lupe, com exceção do Tony Anderson, já estão treinando no Guarani já. Então são jogadores que já estão fazendo parte dessa preparação para a Série B, eles não vão chegar em cima da hora, né? Então são jogadores que já estão sob o comando do Pivete desde esse começo da preparação, com jogo treino aí no sábado. É uma reformulação, perdendo peças importantes. Vamos ver se as que vão chegar vão conseguir suprir essas saídas. E tem um detalhe também, que é essa questão da janela, né? Porque era para fechar agora sexta-feira, né? A CBF falou que poderia esticar o prazo até por conta dos estaduais e tudo mais, né? Eu não sei como é que fica, o Fábio Chaves trouxe eu vi uma informação que ela se estenderia apenas para os clubes que estão participando das finais dos estaduais. Ela se encerra no dia 3, né? Mas os clubes que estão disputando as finais dos estaduais, devido à data FIFA desse ano, os estaduais foram estendidos. Ela iria estender esse prazo somente para os clubes que estão presentes nas finais dos estaduais até o dia 8 ou 9 de abril. Boa. Pessoal, só em cima disso que vocês estão falando, a gente acabou de dar uma matéria aqui no GE. Globo justamente sobre isso, que saiu essa atualização, né, do regulamento de registro de transferências de jogadores, e a CBF ampliou a janela de transferências domésticas até 20 de abril, mas essa mudança vale a pena para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Então, clubes das séries A e B do Brasileiro, eles têm até o dia 20 de abril para contratar jogadores, desde que esses jogadores tenham participado de campeonatos estaduais. Boa. Então, se um jogador, por exemplo, não jogou estadual, parou em dezembro, tem que ser contratado já.
Tem que ser contratado agora. Até segunda-feira. Até segunda-feira, é isso. Se não, se ele ainda estiver disputando algum campeonato estadual, ele pode chegar até 20 de abril nos clubes. Entendi. Abraço pro Marçal Boiati, que tá aqui no nosso chat no YouTube. Ele queria informações da Macaca e do Bugre. Estão aí as informações, viu, Marçal? Obrigado, viu, pela sua participação e por você estar sempre de maneira ativa com a gente aqui no nosso youtube.com/CBN Campinas. Bom, o outro ouvinte aqui, boa tarde, amigos. Tem um bom time, mas foi eliminado pelo Furacão ano passado. Uma equipe bem organizada pode lograr êxito no mata-mata. Daniel de Souza. Quem que é esse time? Que é o rival pelo Palmeiras. O Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Tirou o Palmeiras da Libertadores ano passado, né? O ouvinte perguntando aqui, ó. Permite isso. Boa tarde, equipe. O jogo do Sport TV da Copa Nordeste vai ser hoje ou já foi? O Fábio Chay pode responder. É o Sport e ABC, né? Sport ABC. Eu erroneamente disse de manhã que era às 3 horas da tarde, que ia continuar os 28 minutos restantes da partida, que terminou interrompida aos 17 do segundo tempo. O Sport estava ganhando do ABC por 1-0, devido às fortes chuvas lá no Recife. Mas a informação é que o jogo começa às 7 horas da noite na Ilha do Retiro, para ser jogado esses 30 minutos restantes dessa outra semifinal entre Sport e ABC. Na outra, no Clássico Rei, o Ceará bateu o Fortaleza e já está na final da Copa do Nordeste, agora esperando ou Sport ou ABC. Então não é jogo do Sport TV, é jogo do Sport. O cara mandou o nome aqui errado e eu fui nessa. O Sport TV não esse jogo é da... Cara, eu já falo, Ceará e Fortaleza já são 3 jogos, né, do clássico, o Ceará vencendo Fortaleza. E ontem apenas eu e Rafael Pio logramos êxito, né? Sim. Vocês 3 foram no Fortaleza. É porque vocês olham o elenco. Vocês olham o óbvio. Quem olha assim, o óbvio, acha que o impossível não pode acontecer. Olha essa. Pode. Futebol é uma caixinha de surpresa. Essa é nova, vou anotar aqui. Opa, você pode repetir pra mim, por favor, aqui? Futebol. Certo. Professor Eduardo Coelho. Uma caixinha de surpresas. É uma caixinha. Ó, foi só nós falar do Palmeiras, o Palmeiras já tomou o empate do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o pênalti e agora empatou. Ô, língua também, nossa, hein? Vamos pro repórter CBN depois dessa. Surpresa. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de março de 2023. 5 partidos de centro e de direita anunciaram a formalização de um bloco que reúne 142 dos 513 deputados federais. A união dos partidos republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC pode diminuir o poder do chamado Centrão. Depois da formalização do novo bloco, líderes dos 5 partidos se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O segurança particular de um deputado estadual do Rio de Janeiro ficou ferido depois que a arma dele disparou acidentalmente na Assembleia Legislativa do Estado. Ronaldo Castro foi atingido na perna e resgatado por uma ambulância. Ele é segurança do deputado Marcelo Dino, do União Brasil. O regimento interno da Alerj proíbe o porte de arma nos edifícios do parlamento. Um professor de 50 anos foi preso no norte de Goiás, suspeito de estuprar pelo menos 4 alunos. Matheus José Mendes também teria obrigado os adolescentes a fazer sexo entre si na frente dele. Segundo os investigadores, um jovem de 15 anos relatou ter sido abusado desde os 10. O governo Joe Biden divulgou um comunicado em que diz condenar com todas as forças a prisão de um jornalista americano na Rússia. O texto diz que a Casa Branca está profundamente preocupada com a detenção. Os russos acusam o profissional de coletar informações secretas de uma instalação militar. Essa é a primeira prisão de um jornalista dos Estados Unidos por acusação de espionagem na Rússia desde a Guerra Fria. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Eu tô desconfiado que o Mário Quintino ele tem um espião lá na região, porque toda a cor de camisa que eu coloco, ele vem a mesma. Boa tarde pra você, Mário Quintino, tudo bem? Boa tarde, Eliel Almeida. Tudo bem e você? Boa tarde para todos os nossos ouvintes. A gente frequenta a mesma loja, eu acho, né? Também acho, só que hoje eu dei uma de daltônico, porque eu tô de cinza e você tá de azul. Agora que eu fui ver aqui, o monitor do estúdio me traiu. Mas tá tudo certo. E o trânsito, tá certo também ou não? Tá certo também, viu, Eliel? Nosso ouvinte encontra boas condições para quem segue aí pelo anel viário Magalhães Teixeira. Tem uma movimentação mais intensa na altura do Trevo de Valinhos, mas por enquanto não tem ponto de parada nos dois sentidos. Na Dom Pedro, aí sim já tem lentidão, chegada para a rodovia Anhanguera. No sentido contrário, por enquanto, segue aí sem dificuldades. Eu aproveito também para trazer uma atualização daqui da região central de Campinas. Nós comentamos mais cedo que tinham obras na Avenida Francisco Glicério, inclusive tinha um bloqueio parcial nas proximidades da Avenida Aquidabã. Essas obras já foram finalizadas, nosso ouvinte já segue aqui sem problemas nesse trecho da Avenida Francisco Glicério. Eliel. Perfeito. Daqui a pouco o Mário Quintino vai voltar dentro do ponto final e para tirar dúvida do Lupe, é cinza ou azul? É azul, é azul. Então tá respondido. Lupe. Obrigado, Mário Quintino. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Quatro horas e 39 minutos. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Terminou ontem a Superliga B feminina. E o Osasco foi campeão, vencendo a equipe de Blumenau por 3-1. Na terceira colocação, ou na disputa do terceiro lugar, Vinhedo perdeu para Taubaté por 3-2, classificação final, Osasco em primeiro, Blumenau vice-campeão. Aliás, Osasco terá 2 times na Superliga A feminina no ano que vem. Taubaté na terceira colocação e Vinhedo o quarto colocado. Nesse final de semana, começam os playoffs da Superliga masculina, com Campinas enfrentando o São José no sábado, Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, Rafael Pio, e forças para Kate, né, jogadora do Vinhedo, que teve uma lesão grave, ela que precisa se recuperar aí, porque o Vinhedo vem forte para a Superliga B do ano que vem, na próxima temporada. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, hein? 4h41. Tem ouvinte aqui falando que caiu a conexão do Heitor. Caiu não, Heitor tá aqui. Boa tarde, Heitor. Estamos aqui, estamos no ar.
É isso aí. É isso aí, porque hoje ele está só com a voz. Ele tá no bar? Isso. Quem? Não. Tá na casa dele. Que ele tá no bar? Ô, louco, olha aí, Heitor. Ó o Fábio Chaib Tá falando de que você tá tomando brincadeira. uma. Que isso, hoje é quinta ainda. Eu vou ser sincero com você, viu? Mas tá um calor o Heitor, hoje, acho que já... eu tento te defender. Eu sou o único aqui no programa que tenta te defender, que explica os seus compromissos no Globoesporte.com, que fala exatamente o tamanho da sua agenda pra todo mundo aqui, mas o Lupe fica com essa piadinha de que você não veio porque é aniversário do filho, Carlão de Freitas fica com essa historinha agora... O Chaib falando que você tá no bar. Então, assim... É complicado. Os de verdade eu sei quem são, viu, Heitor? É verdadeiro complô. Os de verdade eu sei quem são, tá bom? Ainda bem que O Heitor é o recordista. Nunca em uma frase um cara colocou tanta palavra amigo em uma frase. E não me chamou pro aniversário do filho dele. Mas essa história de não convidar amigo pra... 4 horas e 42 minutos, Fábio Chaib tem notícia. Tem informação, São Paulo acaba de anunciar o seu 11º reforço para a temporada. Michel Araújo, olha aí, uruguaio que estava no Fluminense, assinou por empréstimo até 2024. E só um parênteses aqui, essa informação vai deixar feliz o sogrão lá em Itu, o Guto Scaranari, que é São Paulino roxo. Caraca, tá feliz com... lindo, né? Com o tricolor paulista. Você pode repetir só o sobrenome? Mentira, é corintiano. O sobrenome? Scaranari. Guto Scaranari. Aproveitando um beijo para a Yasmin Scaranari. Quem que é? Minha namorada. Mas e minha prima? Oi? E minha prima? É de outra geração. Ó, Michel Araújo. Bom jogador, nós comentamos ontem, né, Carlão? Olha, ele é um bom jogador, mas é claro que a condição financeira do São Paulo permite um reforço deste tamanho. Não é um jogador nível São Paulo, mas diante da necessidade, né? É o 9º estrangeiro no São Paulo, é muita coisa. Sabe o que me causa estranheza? Podia jogar agora? O São Paulo conseguiu, né? O cara vem por empréstimo. Mas ele entra, na verdade, para substituir o Galopo, né? O cara vem do Pedro Sampaio, né? Galopa, o cara vem por empréstimo de 2 anos. Mas ué. Pra se livrar. Você nunca financiou nada em 5 vezes, em 5 anos. Nunca não, em 48 vezes. Quer falar do São Paulo? Mas o empréstimo é diferente, porque se você não paga, o cara vai lá e pega. Agora, se ele for bem, o cara vai lá e pega. Então, no caso, o Fluminense. Ué. Não. São Paulo financiou até a dívida com o Daniel Alves, por que não vai financiar jogador novo? Nossa, para. Pelo amor de Deus. Eu ia fazer uma pergunta justamente nesse jogador, o André, como que é o nome do? O Adalberto Valadão, grande Valadão, ele dizia o seguinte: ô Valadão, e essa contratação aí? Um amor de moço. Mas pro meu time não serve. Como o genro, quero pra ontem. Mas pro meu time não serve. É aquilo que nós falávamos, se você pegar o São Paulo sem os nomes, só com a face do atleta, você não conhece 50% do time. Nós falávamos aqui de coisas antigas e tal. Quem viu o São Paulo, como a gente viu, né, Fábio Chaib? Zé Carlos na direita. Carlos. Tá louco. E aí, mas financeiramente Heitor, você contrataria o Araújo pro seu grande Corinthians ou não? Pro Corinthians, eu não sei se ele se encaixaria, não. E pro São Paulo também, eu acho que não é um nome que chega para resolver, que é coisa que o São Paulo tá precisando, principalmente pelo Campeonato Paulista que fez, né? Mas é um jogador de meio campo. O time tem um monte de jogador de meio campo. Não, o Marcos Paulo, aí se não fosse essa briga com o Rogério Ceni, eu nem sabia que tava no elenco, sabe? Acho que o problema do São Paulo é que eu acho que ele dá tempo demais para uns jogadores e tempo de menos para outros. Por exemplo, o Rodrigo Nestor é outro da safra jogador e condomínio. Igual o Igor Vinícius, Rodrigo Caio. E o Rodrigo Nestor é mais um desses aí. E tá lá, todo jogo titular. Né? E que nem o Marcos Paulo, que o próprio Carlão de Freitas falou. Não vai jogar? Não vai ser titular? Não vai conseguir uma oportunidade? Vai ter que buscar o Miguel Araújo aí, Michel? Sabe, o Fabião tocou num assunto que eu acho que pra time grande, eu acho que se encaixa. A identidade, sabe? É inadmissível você pegar a escalação do São Paulo e você não conhecer, assim, 50%, 60% do elenco. Sabe? O São Paulo é o São Paulo. O São Paulo é grandioso. O São Paulo é tricampeão mundial. Ele tem que se dar o respeito.
Sabe? Por isso que enfrenta o Água Santa, e o Água Santa vai pra cima, mesmo jogando num mando, né? O jogo foi no Allianz, mas com total torcida do São Paulo. Então perde a identidade, perde o respeito. O São Paulo é grande, não pode. O Santos também, nesse mesmo caminho, você pega a escalação, não conhece ninguém, cara. Que ele tinha que colocar o Santos na conversa? A gente tava falando do São Paulo, Lupe. Aí entra do São Paulo. Aí o coração vai começando a bater mais forte, mais acelerado. E aí quando ele vê, ele já tá colocando... As palavras já estão saindo automaticamente de sua boca e a paixão vai falando mais alto, não é mais paixão, alto, mais não. alto. Isso é pra pegar no pé do apresentador. Ele fica provocando o Santos, fica fazendo isso com o Peixe. Quando você for em Itaquera, você vai ver. 4 horas e 46 minutos. Tem o vídeo que mandou áudio. E ó, vou falar a verdade pra você. Ô Lupe, manual de como se comportar em relação a um programa que você é fã. Olha que áudio. Vamos lá. Boa tarde, galera do Arena. Tô chegando agora, tô atrasado, mas não perca o programa de vocês. Saudações a todos aí. Tô querendo saber qual foi o resultado ontem dos jogadores da Ponte Preta, se foram absolvidos, se foram punidos, quantos dias pegaram. Se eu perdi essa daí, me desculpem, mas sou ouvinte assíduo de vocês. Cheguei agora atrasado, mas já liguei o rádio, tô querendo saber a notícia aí. Se vocês já deram, me desculpem. Se puder repetir, eu agradeço. Muito obrigado. Aqui é o Romualdo, Ponte Pretano de Hortolândia. Um abraço. Aplausos para você, Romualdo. Nós vamos repetir com gosto. Que coisa linda. Nós vamos repetir com riqueza de detalhes. Porque o mundo esportivo, vou falar um negócio. Ele engloba uma infinidade de modalidades e de times. Não é só ficar lá, vamos falar isso, vamos falar... Não! Tá vendo que delicadeza? Cara, que ele entendeu linda, que a gente já estava em outro assunto, pediu desculpa se já tivéssemos falado ou não, e se poderíamos repetir para ele. Lupe, eu vou até me afastar agora do microfone para você falar. Sensacional. O nome dele mesmo, desculpa? Romualdo de Hortolândia, a terra do horto, porque é Lândia, entendeu? Nossa. Romualdo, vamos lá. Os 2 jogadores que foram julgados ontem, Pablo, Diego e Gé. O Pablo Diego ele foi denunciado no artigo 250, que estava previsto que ele poderia pegar até 3 jogos de suspensão. O resultado, ele foi apenas advertido, está livre para jogar. O Gé, ele foi denunciado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que poderia pegar até 12 jogos de suspensão. Porém, o Departamento Jurídico da Ponte Preta conseguiu a desclassificação do artigo para o 250, que é o mesmo do Pablo Diego, e ele pegou apenas 1 jogo. Já cumpriu, está liberado. Então, Gé e Pablo Diego, os 2 principais goleadores da Ponte Preta em 2023, estão liberados para jogar contra o 15 de Piracicaba. A defesa da Ponte Preta foi feita pelo advogado Guilherme Rigueto, defesa oral, na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, ontem, quarta-feira. Romualdo. Romualdo, obrigado pela sua audiência. Do nível Romualdo, por ser fã do nosso programa. É isso aí, muito obrigado, muito feliz. E ó, tá lotado o YouTube aqui, hein? Tá um monte de gente assistindo a gente. Neizinho hoje tá tá aí, bacana. Neizinho tá aí, Menino Ney tá aí, Menino Ney chegou. Boa. Menino Ney tá aqui. Deu uma de Menino Ney ontem, foi embora. Meninão. Mas voltou. Brincadeira, Ney, a gente gosta demais de você. Pra vir numa sexta. Exato, fazer um programa com a gente aqui no estúdio. Aí cada um traz o que for comer e beber. Exato. Ele paga. Aí no dia a gente esquece. Menos arroz e feijão, que acho que ele não gosta. Falando Menino Ney. Ô, mas já pode? Que isso, Eduardo Rodrigues? Aí não, hein? O França tá tomando desde as 2 horas da tarde. 1 hora dessa? Ali. Vamos, né? Já que abriu. Vamos até pro intervalo. O Heitor em casa. Aquele shortinho sem elástico. Já começou, já. Sem camisa. Que delícia, velho. Só no áudio, hein, Heitor? Ar-condicionado no 15. Ventilador, ar-condicionado não temos aqui na nossa residência. Eu também prefiro ventilador. Por quê? Porque o ar-condicionado ele tem um resultado imediato, mas na conta de força, ele causa um certo desconforto no bolso. Então você liga o ventilador lá, a pá só tem que ficar em silêncio, porque dependendo do elevador, fica aqui. Aí fica difícil de ficar
Pelo Sub-20, Palmeiras e Cruzeiro seguem empatando 3x3. A gente falou do Palmeiras, né? Que o Palmeiras não perdia nada, de repente o Palmeiras tomou um empate do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Hoje, quinta-feira, o que a gente vai ter? Heitor quer falar. Pois não, Heitor? Que zicada do Palmeiras. Também o cara trouxe pro Santos, que espera o quê dele? Vamos pro intervalo. Na volta tem o sarcófago de hoje, que Antônio Lupe promete que ninguém vai conseguir adivinhar o ano deste jogo envolvendo a Ponte Preta em 1976, hein? Antônio Lupe promete que ninguém vai adivinhar o ano desse jogo. Vai embora. Arena CBN. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. A lenda John Wick está de volta às telonas e dessa vez em uma missão ainda mais eletrizante. Prepare-se para viajar ao redor do mundo em uma corrida contra o tempo, tendo que superar inimigos ainda mais mortais e poderosos, enfrentando a alta cúpula em busca de vingança e liberdade. Garanta seu ingresso pelo app e assista a John Wick 4, Baba Yaga, na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 53 minutos de volta com a Arena CBN. Fala, Marcos Grécia. Obrigado pela sua mensagem, viu, cara? Sua participação também, do jeito que você escreveu bem aqui, é muito legal, tá bom? Legalzão. Ô, Antônio Lupe, vamos abrir o sarcófago, Antônio Lupe. Opa, vamos lá. Obrigado, Bolacha. Hoje ninguém vai acertar. Pelos acontecimentos de hoje à tarde, tenso o sarcófago. Hoje tem Guarani em campo. Bugrão. E hoje tem Ponte Preta em campo. Ah, é de novo. O mês de março recheado de derbys, né? Verdade, bastante. Bem lembrado. Não, Guarani. Dia 30 de março de interrogação. O Guarani tinha Ricardo. Nossa. Porra, e a Ponte Preta tinha Nenê. Ah! Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Espera, deixa eu pensar um pouco, né? Nenê... Nossa, mas tem várias vertentes. Ricardo pode ser o Rocha? Eu não posso dar mais uma agora dica. Ele tá com essa aí, você não dá o nome composto. Que confunde, mas né? você tinha que chamar o Heitor primeiro, cara. É verdade, cara. Demais. Você tinha que chamar o Heitor primeiro. Eu não posso passar vergonha dessa vez. Então vai, Heitor, que ano foi esse jogo? Pô, Ricardo e Nenê. Não dá nem pra falar se é o Ricardo Rocha e nem se é o Nenê Santana, né? Não também, dá né? pra falar, Heitor. Eu vou ficar devendo essa pra você. Vou ficar devendo eu tô essa. desconfiado de outro derby, Heitorzinho. Oi? Eu tô desconfiado de um outro derby. Mas vai você. Bom, mas eu vou ficar, então... Eu posso falar antes nos do Heitor? idos... Não. De 1979. 1979. Fábio Scheibe. 1985. Vai ter muitas datas isso. Porque... Fala, Carlão. Então, vai. Eu pensei 56. Então, quando você falou o Nenê, tem o Nenê Santana, só que se você trouxer pro nosso tempo aqui, 2009, a Ponte teve o Nenê, que jogou no Guaratinguetá, o Meinha, bom de bola, e o Ricardo, que era o Ricardo Xavier. Não, o Meinha jogou no Guaratinguetá, veterano, acho que o Heitor deve se lembrar. Fez até gol na Ponte naqueles duelos com o Guaratinguetá. Então eu vou, já que o Heitorzinho colocou um pouco mais para, né, mais velho, o Fabião também, eu vou de 2009. 2009. Esse Ricardo eu vou chutar Ricardo Xavier. E aí, Eliel?
Mas acho que não é, né? O Peterson mandou um palpite aqui. Qual que ele mandou? 1978. Peterson, 1978? É. 1978. Estão chutando bem. Só falta você, Léo. 1919. Ah, velho, né? Nossa senhora! Que cachudo, velho! Não, essa... Ele falou até sem graça, velho. Como assim, cara? É verdade? É, lógico. Eu acertei, Lu. Eu acertei, cara do céu. Até o Eliel ficou constrangido, hein? Eu acertei essa, eu não sabia. É porque ele já fez esse quadro lá em Ribeirão. Não, mas eu fazia com Botafogo. Então, não, ele é... Caraca, ele é ligeirinho? Ele é ligeirinho. Esse Então, derby foi em 1919, pelo Campeonato Campineiro no Hipódromo. O Guarani tinha Pacheco, Dário, Paulino, Tonico e Juca, Egídio, Ricardo, Romeu e Augusto, Pila e Tijolo. Boa. A Ponte Preta tinha o Amparense, o Espessano, o Pim, o Alípio e o Adino, o Nenê, o Lili, o Antonelli, o Camargo, o Bueno e o Melo. O Guarani venceu por 1-0 esse derby. O gol foi marcado pelo Juca no segundo tempo. 30 de março de 2019. De 1919. Guarani 1, Ponte Preta 0. Deve ter sido o derby de número 12. Foi bem recente, foi bem recente. Por favor, Bolacha. Mas você acha que este acerto de Eliel Almeida inocenta Rafael Pio ou não? Não, porque ele tem um macete da pesquisa, mas você viu que deixou todo mundo confuso hoje, né? Foi porque bom, ninguém mandou no caderno. Mas ele tem o As site... 3 gerações, eu vim pro ano 2000. Isso. O Heitor Fabião, 1900 e agora pouco 70, também. 80... 2009 e 78 do Peterson. Tá, mas porque eu errei, eu acertei, significa que eu copiei. Copiou. Eu acordei com esse número na cabeça, cara. Ah, sim, a gente acorda 1919. Tá bom. 104 anos do jogo, hein? Você viu, Fábio Chay? Caramba. Sensacional. O Heitor sabe disso. Você que é um exímio defensor, você sabe que eu fui, obviamente, pesquisar na história e cheguei a esse jogo. Não teve nenhum tipo de cola, não, né? Eu atesto que realmente foi fruto da sua qualidade e da sua capacidade de entendimento da história do futebol campineiro. É isso. Vamos voltar esse quadro de uma outra forma, né, Luzinho? Eu tô pensando aqui em várias formas. Em breve a gente vai, quem sabe, trazer novidades. Só para trazer uma informação, o Rafael Ramos foi absolvido de acusações no caso de injúria racial com o Edenilson. Ele Internacional do Corinthians, né? Um ano depois, hein, gente? Faz muito tempo. Ele foi foi absolvido. E o rapaz que no estádio no Beira-Rio enviado pela polícia. Foi, mas tem que ser, né, cara? É pra gente ver como que tá, né? Como que a situação... O ser humano tá doente, enfim, pelo amor de Deus. Precisamos urgentemente... Tem uma opção pros jogadores também, né? Corrigir a rota. Tudo isso, cara. O ouvinte mandou aqui, Eliel não fica nem vermelho, o Emerson. Ele ficou constrangido. Emerson. 1919 dele foi constrangido. Ih, gol do Cruzeiro, Fabião. Ih, virou, hein? Cara, que seco. Você tem que trazer sal grosso aí, ô Fabião. Olha só. Caramba, gente, falando do Palmeiras. Preocupado com o domingo, viu? Você disse que o Palmeiras tem adversário, Carlão. Quem é o adversário do Palmeiras? Flamengo. Ainda mesmo diante da derrota na Supercopa, mas acho que é o time que incomoda o Palmeiras. Apesar do Palmeiras hoje estar melhor. Claro, Flamengo, Atlético Mineiro Corinthians, né? E o Fluminense. O Corinthians também. O Corinthians pela rivalidade. Mas acho que mais o Flamengo, que é um... Eu acho que uma grande virtude do Abel Ferreira é deixar os jogadores focados, né? Assim, essa soberba que já atingiu outros clubes no passado. Agora tá mais focado, buscando novos objetivos. E aí, Lupe? Flamengo é um adversário que o Palmeiras tem enfrentado, mesmo campeão da Supercopa, é um adversário que pode sim bater o Palmeiras. O Atlético Paranaense, dependendo do que acontecer ali também, é um time que é ajeitado, mas tem um grupo difícil na Libertadores. Fluminense também é um time que é ajeitado. E aí eu colocaria também o Grêmio, que faz uma boa campanha, mesmo sendo sofrendo, né, para eliminar a equipe. Isso. B também, né? Eu ficaria bem atento a esses times. Perfeito. Vou dar um abraço pro Guilherme Sampaio. Mandou mensagem aqui pra gente, chamou a gente de pé de rato.
Pé de rato é a gíria nossa lá no futebol. Quem é ruim é pé de rato. Pior que eu tô nessa categoria aí. Agora eu quero nesse futebol com você, Vamos, pessoal, gente boa pra caramba. Vamos lá. Quem é o adversário do Palmeiras, Heitor Esmeriz? Pra mim, na ordem, Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. Pronto. Nós temos, então, os adversários do Verde. Podemos ir embora? Já chegou a hora? A música que vai encerrar. Meu Deus do céu. Essa com uma lata. 2, né? Deus. Bora. Bora. Quintou. Amanhã é sexta, hein? Amanhã a enquete da mentira? Você vem amanhã ou não, ô Heitor? Sim. Então tá bom. Se o Heitor vem, eu venho. Tá aqui. Estaremos juntos, pessoal. Valeu. Obrigado pela audiência. Obrigado, Valeu. Daniel França. Obrigado, Eduardo Rodrigues. Até a próxima. Tchau. Um grande abraço. Repórter CBN.